Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero saudá-lo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta manhã, tarde ou noite, não importa o horário que você esteja nos assistindo, você tenha um momento abençoado e que esse culto preparado com tanto carinho possa atingir a sua vida e a sua família como um divisor de águas. Eu quero compartilhar com você uma breve meditação ao qual encontramos no livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 25. E diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Lamentações 3, de 22 a 25. Esse texto, essa meditação ao qual faremos essa introdução, ela foi escrita pelo profeta Jeremias no período de exílio do povo de Israel, ao qual eles estavam no reino da Babilônia. E é bastante interessante nós refletirmos, meu querido irmão, minha irmã, sobre essas palavras, sobre o contexto ao qual isso foi escrito. Um período de exílio, um período de escravidão, e a gente pode imaginar todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia ao qual o povo de Israel passava na Babilônia. Os seus costumes, os seus hábitos, a sua forma de celebrar, a sua forma de cultuar, tudo aquilo tinha sido simplesmente apagado. E quando a gente pensa nas misericórdias do Senhor, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar que o salário do pecado é a morte. E nós não somos consumidos por causa desse pecado que nós temos, que habita em mim, que habita em você e habita em todos nós. A nossa essência pecadora é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Dessa forma, o povo de Israel, ao qual sofria diversas angústias todo o sofrimento de ser escravo, de estar cativo na Babilônia, de novo, ao qual tinham seus hábitos, costumes, o seu estilo de vida segregado pela mão poderosa da Babilônia, a oração deles ela é reflexo daquilo que habitava no coração de cada um deles, que habitava no coração do profeta Jeremias, ao qual ele escreve esse texto que separamos aqui para vocês. E dessa forma eu compartilho e desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, as palavras escritas, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada dia sobre a sua vida, que as misericórdias do Senhor se renovem no ano de 2023. Que você tenha um ano abençoado, debaixo da graça, do amor e da misericórdia do nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um culto abençoado e que esse material que foi produzido com tanto carinho possa atingir você e a sua família. Eu desejo, em nome do Conselho da Igreja do Ipiranga, que você tenha um 2023 abençoado.
Espíritas, bem-vindo aqui. Bem-vindo lugar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espíritas, bem-vindo aqui. Bem-vindo lugar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Isso que nós vamos cantar agora é um ensaio para a eternidade. Esse cântico vai ser o que você e eu declararemos diante de Deus, de verdade, lá na frente. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 13, exatamente o que você vai cantar agora. Aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelas gerações e pelos séculos dos séculos. Paulo, em Efésios, capítulo 3, fala assim: aquele que é poderoso, preste atenção, para fazer muito mais do que aquilo que você pede ou imagina, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Coloque diante do Senhor a sua vida, não importa do jeito que ela esteja. Se você está pedindo alguma coisinha assim, se prepare, porque esse texto que a gente acabou de falar mostra que o nosso Deus é um Deus exagerado de bom, exagerado de misericórdia. Deus não tem medida para nos abençoar. Ele só quer ouvir a sua voz, seu clamor, seu agradecimento, seu louvor e a sua adoração. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina, a Ele seja a glória. Deus continua trabalhando, irmãos. Deus não para, Deus não cessa. Deus continua curando vidas, restabelecendo relacionamentos, continua dando emprego, dando saúde, continua dominando sobre tudo e sobre todos. Com esse sentimento, declare isso ao Senhor e faça esse ensaio, porque nós vamos cantar isso na eternidade, diante do Rei dos Reis, ao que está assentado. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louve ao Senhor. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, Declare isso ao Senhor. seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
não dava para a gente já estar na eternidade contigo. A gente não sabe como é que vai ser isso, mas a gente sabe que vai ser muito bom, Pai. Essa palavra que cantamos agora não pode ser uma palavra jogada ao vento, com uma canção bela, com uma melodia bonita, porque a tua palavra diz que toda criatura diante de ti, diante do Cordeiro, quando o livro for aberto, vai falar isso diante do Senhor. Toda criatura no mar, no céu, na terra, debaixo da terra, vai declarar que tu estás assentado, que tu és o Cordeiro, e que a ti seja o louvor, a honra, a glória, o poder, pelos séculos dos séculos, pelas gerações das gerações, por toda a eternidade. Senhor, alimenta o teu povo nessa manhã com essa palavra, porque aqui é fácil e gostoso cantar, mas que essa palavra se prolongue para a vida dos meus irmãos durante a semana, para que diante, ó Deus, do caos, da impossibilidade, diante das agruras da vida, das dificuldades, que essa palavra venha e tenha lugar no coração dos meus irmãos para declarar a tua vitória, e que essa esperança, ó Deus, que viveremos juntos contigo por toda a eternidade, jamais abandone o nosso coração, e que essa palavra também que declara que tu és um Deus exagerado de poder, exagerado de graça, de misericórdia, de amor pelos teus filhos. Tu és onipotente, tu és onisciente, tu és onipresente. Não há ninguém que possa se igualar ao Senhor. Tu és incomparável, tu não tens rival, tu não tens igual. E que a gente, ó Deus, se aproprie dessa verdade, para tomar posse dessa verdade, não também num jargão cristão evangélico, mas que a gente declare na presença de homens e de anjos que tu és o Deus de toda a glória, que tu és o Deus de toda a graça, e que pedindo, ó Deus, tu nos concederás, batendo, tu nos abrirás a porta e concederá o desejo, segundo o desejo do teu coração. Abençoa o teu povo, recebe, ó Deus, esse louvor que é feito de corações profundamente agradecidos pelo que tu fizeste, pelo que tu fazes, e ainda, por fé, pelo que tu farás em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, oramos em Cristo Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz, eu quero saudá-lo em Cristo Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro dia do ano, juntos, celebrando um novo ano. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sei que Ano Novo é uma convenção, porque os problemas continuam no dia seguinte e também as coisas boas continuam. Então não há uma modificação da realidade nesse sentido, mas o Ano Novo também é o fechar de ciclos e abrir novos ciclos. Por isso é muito comum as pessoas olharem para si próprias e desejarem realizar coisas novas ou completar coisas que já acontecem ou realizar um melhor trabalho, um melhor emprego, buscar uma melhor relação familiar com os amigos, né? Ter momentos para si próprios. São tantos sonhos, desejos que as pessoas têm, né? E nós também podemos ter, e é muito bom quando nós nos dispomos a fazer isso em nome de Jesus. Eu pastoralmente quero convidá-lo neste culto, nesta mensagem, a fazer isso. A que nós também, dentro de ciclos que estão se iniciando em nossas vidas, possamos olhar para as possibilidades do reino de Deus, o que Deus quer fazer em nós, o que Ele está realizando e deseja que nós também possamos compreender nessa grandeza. Eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Diz assim: Meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência.
ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Outra versão diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação nós não a modificamos, mas sabemos que ela foi alcançada em Cristo Jesus, mas eu tenho condições, como Paulo está dizendo, de dar qualidade a esta salvação. Dar qualidade a algo que Deus me deu, que é extremamente maravilhoso e poderoso, que o fascinante Cristo nos convida a viver intensamente a nossa vida com Ele e a vida nossa como igreja também através dele. Isso é fundamento, isso é importante para nós compreendermos estas realizações em nossa vida. E quando o texto fala de temor e tremor, não está colocando no sentido de você ter medo de Deus e fazer então eu vou ser obediente porque o medo me gera culpa e então eu vou fazer porque isso é necessário ser feito. Mas o texto nos coloca palavras que dão sentido, o mesmo sentido de quando eu não quero ofender a quem eu amo, porque eu compreendo este meu alvo de amor, pode ser a esposa, os filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, são aspectos que nos relacionam no desejo de ter uma qualidade melhor naquilo que vivemos em relação ao outro. E Paulo então nos convida exatamente a fazer o mesmo na presença de Deus, porque quando a Bíblia fala da alegria do Espírito Santo, ele nos fala de uma alegria plena, de eu poder me realizar em Deus e de me agradar naquilo que eu faço em Cristo Jesus. Eu não tenho problema em fazer o que me agrada, mas eu também preciso continuamente aprender que quando eu agrado a Deus, eu me sinto muito mais agradado no meu viver, isso me intensifica, me potencializa, me amplifica para que eu realize a obra do Senhor, vivendo em alegria no Espírito Santo e podendo fazer disso algo marcante, precioso, eterno em nosso viver. Eu me lembro quando morávamos no Líbano, havia uma estrada de 4 pistas que vinha e voltavam, 4 e 4, e era uma estrada muito bem construída, ligava parte do sul do Líbano até a capital, e era muito comum então quando nós íamos na igreja de domingo, e era uma igreja muito longe, mas nós fazíamos questão de honrar a igreja, porque era a igreja que dava o visto de nossa permanência lá, então nós ajudávamos aquela igreja em várias frentes, e domingo de manhã então saíamos cedo, o culto começava às 10 horas da manhã, para que a gente então chegasse e pudesse participar daquele momento especial de louvor e adoração a Deus. Mas eu lembro que era muito comum, principalmente no domingo pela manhã, você estar na estrada a 100, 120, que era a velocidade permitida, e de repente passava uma Maserati, uma Ferrari, um Porsche, assim, com uma velocidade tremenda, tirando um racha, e você sentia o seu carro vibrando de tão intensa a velocidade que eles estavam. Mas o interessante é que às vezes, lá na frente, o trânsito estava parado, e eu me lembro então um momento engraçado, que tinha uma Maserati do meu lado esquerdo, eu parei no trânsito parado, parei do lado, e do lado direito tinha uma Ferrari e uma Porsche também, E aqueles motores zumbindo, E eu acelerava meu carro também, brincando, com aqueles motoristas, eu diria que pilotos, Mas um fato que era interessante, a gente ficava com um pouco de receio, porque é um carro feito para correr. São carros feitos para velocidade. E quando você andava num trânsito de anda e para, você percebia a dificuldade que aqueles bólidos, aquelas máquinas de velocidade tinham de permanecer numa velocidade tão baixa. Eu creio, irmãos, que essa comparação é exatamente o que Paulo está dizendo. A nossa salvação é um bólido, é um
um veículo espiritual tão fantástico, de uma velocidade tão imensa, e às vezes nós a reduzimos a um motor 1.0 e não fica bom de dirigir, não fica bom de conviver com essa realidade. Isso traz um grau de desagrado ao nosso coração e também um desagrado a Deus. E eu quero convidá-lo então, nesse novo ano, a que espiritualmente nós possamos perceber que maravilhosa salvação, que maravilhoso Deus nós temos, como Cristo é fantástico, Jesus Cristo é fascinante. E isso traz ao nosso coração a intensidade desse amor maravilhoso, da sua obra, daquilo que Ele realiza e realizou em nós, e nós podemos então desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O meu desejo então é que você aceite esse desafio, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, ore e: Senhor, como eu posso desenvolver a minha salvação em Cristo Jesus? Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos ter é a visão do que Deus fez. E eu quero levá-lo a olhar a salvação como um preenchimento de Deus em nós. Nós estávamos vivendo um vazio, e quando nós nos afastamos do que Deus deseja, este vazio volta novamente a crescer, e muitas vezes nós deixamos de viver a intensidade a tal ponto, não só nós, mas como Paulo disse à igreja, no tempo das igrejas em formação, nos livros da Palavra de Deus, quando ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito, ou seja, não andem com motor 1.0, vocês têm um Porsche, uma Ferrari, vocês têm uma Maserati, vocês têm algo muito mais maravilhoso, portentoso, poderoso, que deve ser usado com intensidade em Cristo Jesus. Mas esse vazio é algo que nós precisamos comparar na realidade que nós vivíamos no passado, até para aprender como poder levar o Evangelho às outras pessoas, para que a nossa pregação não seja apenas versicular, mas seja o testemunho contemporâneo do que Deus está fazendo. Há um conto que foi escrito por Isaac Asimov. Ele foi um famoso escritor de ficção científica, escreveu muitos livros sensacionais. Um deles, talvez o mais famoso, porque virou livro, é Eu, Robô. E ele sempre traz questões éticas, morais, nessa questão tecnológica que ele escrevia. E quando ele começou a sua carreira de escritor, ele escrevia alguns contos para revistas de ficção científica. E um desses contos, ele conta então que a humanidade estava numa época mais futura, e passava por muitas crises, podendo até existir a possibilidade da Terra não existir mais por causa de várias situações. E então vários cientistas com grande tecnologia se reúnem para criar um computador, um supercomputador, uma inteligência artificial que pudesse dar uma resposta de tudo isso. Então eles conseguiram criar uma inteligência artificial que captou, que angariou todos os ensinos, todo o conhecimento da humanidade, de todas as épocas. E então, quando eles terminaram de fazer esse grande prodígio, esse computador fantástico, eles foram então até este equipamento e colocaram uma pergunta: o que é necessário para a humanidade sobreviver? O que é necessário para que nós possamos ter uma solução nesse momento? E aquele computador então processou essa pergunta, e passado um tempo, aquela inteligência artificial, ela se matou, ela se autodestruiu. E o conto é muito interessante porque gera uma crise ética e moral na discussão daqueles cientistas. A pergunta dos cientistas é:
a nossa inteligência artificial se autodestruiu, ela própria se matou, porque nós não temos solução, ou porque a solução seria que ele teria que nos destruir? Então, para que não fizesse isso, ele próprio se matou. Interessante esse conto, porque ele é de extrema atualidade para mostrar o que significa pecado para nós. Este vazio, este afastamento de Deus, esta inconformidade com esta realidade de Deus em nós, traz uma pergunta contínua: qual é a solução? Às vezes as pessoas acham soluções temporárias para a sua vida, pode ser o dinheiro, a sexualidade, vícios, interesses, fama, e aí vai, nós temos uma lista enorme de possibilidades, mas tudo isso, num período temporário, não consegue, como esta inteligência artificial, responder essa realidade para nós. Nós temos também outro filme que é Matrix, né? Matrix, esse filme é muito interessante porque também foi criada uma série de robôs para preservar o planeta Terra, e esses robôs tão perfeitos, tão bem feitos, conseguem entender que a melhor solução para preservar a Terra era exterminar a humanidade. Então daí começa toda uma saga de vários filmes que você conhece, e é muito interessante isso, mas é uma questão inclusive teológica. Nós percebemos então que há da própria sociedade, nos filmes, nos relatos de produção artística, da literatura e muito mais. Nós temos, por exemplo, a palavra da música dos Titãs. Você tem fome do quê? Quando eles estão produzindo essa música, cantando essa música, eles não estão falando apenas de uma fome biológica, mas eles falam de uma fome que a nossa alma tem, de necessidades que vão além daquilo que pode alimentar a minha vida, mas algo que deve ou deveria suprir um vazio que existe em minha vida. Nós podemos ver também, por exemplo, na música que nós temos dos Rolling Stones, né? Que eles cantam I can get no, eu não tenho satisfação, eu não consigo ter satisfação, eu não consigo alcançar isso. A letra diz: não consigo me satisfazer porque eu tento, eu não consigo. É um sucesso do rock and roll, é um sucesso que expressa esta canção que deseja tentar, mas eu não consigo me satisfazer. Este vazio, este buraco que existe em nós, também dentro de pensadores cristãos, são muito interessantes. Santo Agostinho escreveu nas Confissões, um dos livros que ele tem, no tomo 1, capítulo 1, ele diz assim: todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti. E nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Muito interessante essa palavra de Agostinho. Blaise Pascal, que morreu em 1662, mas em 1670 publicaram o livro Pensamentos de Blaise Pascal. Ele coloca algo muito interessante nessa visão. Ele que era um físico matemático, trabalhava as questões exatas, mas era um teólogo, um pensador cristão que trouxe alguns pensamentos muito interessantes para nós. E ele escreve então, no tomo 7, página 425, a seguinte expressão: o que é então que este desejo e esta incapacidade nos proclamam, mas que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual agora resta a ele apenas a marca, o traço vazio que ele em vão tenta preencher. De todo o seu entorno, buscando de coisas ausentes e a ajuda, ele não obtém nas coisas presentes, mas estes são todos inadequados, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente
pelo próprio Deus. Dostoiévski, escritor cristão russo, ele tem uma frase num dos seus livros muito interessante, que ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E C.S. Lewis, escritor cristão mais próximo de nós, diz assim: se eu encontrar em mim mesmo um desejo que não experimento neste mundo que posso satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Interessante a palavra de C.S. Lewis para nós. A nossa incapacidade de viver e compreender esse mundo, nossa insatisfação, nos leva a entender que provavelmente este mundo não tem a capacidade de suprir o meu desejo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, de se realizar nas realidades às quais nós vivemos. Bento XVI, o Papa Bento XVI, escreveu um parágrafo numa das suas encíclicas que eu creio que resume de um modo muito bonito tudo isso que eu estou dizendo. Ele diz assim: o homem tem em si uma sede de infinito, uma saudade de eternidade, uma busca de beleza, um desejo de amor que o impelem rumo ao absoluto. O homem tem em si o desejo de Deus. Que coisa maravilhosa que nós podemos perceber nesse texto belíssimo que João 16 nos deu. E também nós temos esta expressão, desta escultura que você está vendo, que mostra numa imagem este vazio que habita o ser humano. Esta escultura se chama Melancolia, e ela fala desta melancolia, ela fala pela imagem, claro, esta melancolia que nos habita, deste vazio que precisa ser preenchido. E é exatamente no Evangelho de João 6, verso 68, que nós vemos Pedro dizendo isso para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Jesus, só Você pode preencher o vazio que nós temos. Para onde nós iremos? Isso é salvação. Salvação é quando a gente para de ir para um monte de lugar, tentando alcançar que os nossos vazios sejam preenchidos, e quando nós nos encontramos em Cristo, nós percebemos então a plenitude, a forma, o shape, essa dinâmica de Deus que preenche o nosso ser de um modo tão maravilhoso, desse fascinante Jesus, que nós nos sentimos satisfeitos, nos sentimos felizes, nos sentimos gratos e nos sentimos no desejo de desenvolver a nossa salvação, para que este volume de Deus, para que esta plenitude de Deus, para que este enchimento de Deus em nós não desapareça. E isso é uma realidade que pode acontecer, porque Paulo vai nos convidar: não entristeçam o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, porque nós podemos nos esvaziar dele. Então, é fundamento neste novo ano que eu deseje, espiritualmente também, uma meta de vida, uma realidade que aconteça em mim, em você, em nossa igreja, para que nós sejamos então cheios, repletos, transbordantes de Cristo Jesus. Outro dia me perguntaram qual a sua definição de evangelização. Existem milhares, se você pegar milhares de livros que falam sobre evangelização, mas a minha versão, o que eu coloco para mim é o seguinte: evangelização é quando eu transbordo no outro, transbordo o amor de Deus, transbordo a satisfação. Eu só evangelizo quando eu me sinto satisfeito e transbordo no outro. Quando eu estou
colocando para fora tudo que Cristo representa. Quando eu vou me esvaziando, eu não consigo transbordar, porque não tenho nem o suficiente muitas vezes para mim. E eu preciso então olhar para aquilo que Jesus falou, melhor ser quente ou frio, porque meio cheio, morno, não vale a pena, não é bom, você não se sente bem, e eu também não me sinto, Jesus coloca assim. E nesse sentido, claro, nós precisamos buscar, ter este ímpeto, esse desejo, olhar para Jesus e falar assim, para onde nós iremos, Jesus? Só o Senhor pode me preencher. Eu já tentei em tantas áreas desse mundo, da minha vida, das realidades que acontecem, do passado, do presente, do futuro, em tudo, isto não me realiza e não me satisfaz. Mas só Tu tens as palavras de vida eterna. Que coisa maravilhosa. Salvação é isso. Salvação é quando eu olho para todas as realidades e eu falo assim, Jesus, só o Senhor tem essa realidade para mim. Só o Senhor pode preencher o vazio da minha alma. Só o Senhor pode ser este relato, esta grandeza maravilhosa de preencher um vazio infinito, eterno, de uma saudade que eu tenho, de um lugar que na minha alma existe, mas que ela não compreende porque não existe mais. Mas em Cristo eu consigo viver isso pleno, grato a Deus. Por isso, quando nós falamos dessa questão de desenvolver a nossa salvação, Paulo está nos levando a uma realidade contínua de que no mundo espiritual não há neutralidade. Às vezes nós temos o seguinte pensamento assim, eu não faço muito, mas faço alguma coisa, eu não faço tudo o que Deus deseja para a minha vida, mas eu também faço uma parte, então a gente fica nesse 0 a 0. 0 a 0 no mundo espiritual é Copa e vai para os pênaltis, e vocês sabem muito bem as histórias que a gente tem. A gente tem que ir para bater o pênalti para ganhar, a gente tem que ir para ter uma relação de vida com Deus, a gente tem que ir para saber que a vitória já foi conquistada, mas eu faço parte desse processo e Deus em mim me capacita, me prepara, me dá as condições, através dos meus dons, das minhas aptidões, dos meus conceitos, daquilo que Deus formou em você na sua história. Nós temos então o corpo de Cristo, que é a igreja, que nos ensina a vivenciar tão grande salvação que Deus tem nos conduzido. Portanto, eu me agrado em agradar a Deus. Eu me realizo quando eu realizo as coisas de Deus. Não há uma dicotomia. Eu faço o que Deus quer e eu faço o que eu quero. O que Deus faz é uma fusão, é uma simbiose, é um desejo que eu entenda com clareza que estas realidades vivem juntas. Fazer o que me agrada e fazer o que agrada a Deus, eu posso fazer ambos realizados em mim. Eu me agrado em agradar a Deus. E, portanto, isso me enche da alegria do Espírito Santo. Eu me sinto realizado. Meu amado, nós precisamos neste novo ano, que não vai ser um ano fácil como nenhum outro é. Vamos ter vitórias, como todos os anos nós temos. Vamos ter dificuldades e adversidades, como sempre temos. Mas depende de nós como vamos qualificar esta caminhada com o Cristo caminhante, com o seu reino, com a presença desse Deus poderoso que nos ama e que nos convida a que nós possamos viver com intensidade essa dinâmica. O propósito de nossa igreja, da IP do Ipiranga, é construir relacionamentos para a expansão do reino de Deus. Eu fico muito feliz por causa deste propósito, porque primeiro há uma expansão, um desejo de avançar, não permanecer no que eu era. Eu não quero ser apenas o que eu sou, eu quero ser melhor. Eu não quero fazer apenas o que eu faço, eu quero fazer mais. Não para cair no ativismo, numa visão de também ser uma enfermidade de alma, porque muitas vezes se produz muito, mas não se produz aquilo que é com qualidade e alegria no Espírito Santo.
Às vezes eu posso fazer pouco, mas eu faço com intensidade. Eu faço de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu prazer, porque isso também traz prazer ao meu Deus, este Deus que me preenche, me preencheu, e isto me traz um fascínio maravilhoso e que me leva a uma vida cristã feliz, uma vida cristã saudável, uma vida cristã que, apesar das realidades que nós vivemos, eu me sinto desenvolver a minha salvação em Cristo Jesus. Este propósito tem também um conteúdo muito importante, que é construir relacionamentos. Por isso, eu quero deixar um convite a você que nós possamos construir relacionamentos nesse novo ano. Construir relacionamentos com Deus, construir relacionamento entre nós, como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, e construir relacionamento com aqueles que ainda não foram preenchidos nos seus vazios como nós fomos, e podemos então transbordar no outro, para que ele também possa vivenciar esta alegria que nós temos, que é infinita, é maravilhosa. Nós poderíamos falar sobre isso permanentemente, como é feliz o homem que confia no Senhor, como é feliz. Quantas vezes a Bíblia vai colocar desta felicidade que se completa e se preenche na presença do nosso Deus. Por isso, vamos pedir a Deus. A palavra do Senhor diz: venha o teu reino. É um desejo de Deus que nós experimentemos com intensidade o seu reino. O reino de Deus está onde o rei reina. E Jesus é o Rei dos Reis. Eu quero convidá-lo, então, a que nós tenhamos esse desejo. Vem, Senhor Jesus, reina na minha vida. Eu quero que você comece este ano uma oração olhando para Jesus e dizendo assim: majestade, majestade, eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero abrir meu coração. Eu quero derramar a minha vida. Porque quando o Senhor está em mim, começa a derramar as coisas da minha vida que não são favoráveis, que não são agradáveis a ti. Quanto mais o Senhor está em mim, mais também eu posso derramar e transbordar do Senhor em mim para o outro. E assim fazendo, eu me sinto feliz, porque eu estou vivendo com intensidade o reino de Deus. Venha o teu reino. E é esse desejo de Deus quando ele fala em Mateus 6,33. Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É interessante que o texto fala das coisas que serão acrescentadas, quando Jesus está falando exatamente da nossa subsistência, da nossa forma de viver, das nossas necessidades físicas. Ele está dizendo: tudo isso é importante. Vocês devem lutar pelo pão nosso de cada dia, claro, mas eu quero dizer que eu sou o pão do céu. Eu sou o maná que desceu até vocês, e vocês então podem ter um banquete muito mais profundo, belo e com sabor quando você experimenta desse Deus maravilhoso, desse pão que desceu do céu. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Parece que isso é ilógico, parece que isso não é correto. A nossa lógica de seres humanos que ainda vivem a condição deste mundo, nós temos a visão assim: primeiro eu vou lutar por mim, segundo eu vou lutar por minha família, terceiro, então, quando der, eu vou fazer alguma coisa para Deus. E nós precisamos, pela fé, entender que todas essas dinâmicas devem estar juntas. Não há uma cronologia, não há uma sequência, mas quando o meu coração está no reino, aquilo que eu produzo do meu trabalho engrandece a Deus. Aquilo que eu faço no estudo dignifica a presença do Senhor. O meu relacionamento com os outros, seja em casa ou onde eu estiver, são relacionamentos que eu coloco diante da presença de Deus. E isso se faz uma junção, uma simbiose, uma fusão. Nós precisamos mudar essa mentalidade de compartimentalizar
as realidades espirituais. Elas estão totalmente misturadas, porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou nós estamos crescendo no reino de Deus, ou nós estamos nos esvaziando dele e dando oportunidades para que realidades não desejadas possam acontecer em nosso viver. Mateus 6, verso 9 e 10 diz assim: vocês orem assim, Jesus está dizendo, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É interessante Jesus começar isso logo na oração. Jesus poderia falar de muitas coisas, mas ele sabe que se ele for o Senhor, o rei de nossa vida, se ele for o Senhor, o rei de nossa igreja, se ele for o Senhor de cada realidade da nossa existência, evidente que o Pai nosso se completará em todas as dimensões do nosso viver. Que coisa maravilhosa! Eu quero desejar para mim, para você, que a gente possa muitas vezes esse ano dizer: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino em todas as dimensões da minha vida, venha tomar posse da minha vida, venha trazer realidades que possam transformar, de modo que eu possa transbordar as realidades de fé e vida e de alegria no Espírito Santo. E eu quero encerrar essa mensagem na missão de que nós também devemos ser uma comunidade transbordante. Nós devemos ser a comunidade do Rei. Quando nós somos a igreja onde Cristo reina, nós somos essa comunidade caminhante com Jesus, uma igreja que não está pronta. Nós ainda não somos o que desejaríamos ser, mas nós desejamos ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E quando isto faz parte em mim, em nós, nós construímos uma realidade de fé e vida juntos. Isto é corpo de Cristo. Os seus dons se juntam com os meus dons, nossas aptidões, nossas experiências de fé e vida vão nos motivando, nos cativando, vamos produzindo a palavra do Senhor em nós, nós vamos encarnando a presença de Cristo de tal modo que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero fazer parte disso, eu quero também sentir esse transbordo que eles sentem. Por isso nós precisamos, neste novo ano, de um modo carismático, de um modo desejoso, dizer: Espírito Santo, venha me preencher. Eu quero ser transbordante no teu reino em Cristo, para que nós sejamos a comunidade do Rei. O reino se manifesta onde Jesus reina. E nós temos este grande milagre do vazio que foi preenchido, que nós chamamos de salvação, de uma humanidade que não compreende esta insatisfação e busca preenchê-la das mais variadas formas, mas este vazio continua existindo. É o que a Bíblia chama do distanciamento, do pecado, do afastamento. Mas nós, como igreja, temos o privilégio de experimentar isso em nossas vidas. Minha oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Busquem o reino em primeiro lugar, oramos por isso. As demais coisas serão acrescentadas. Há muitos desafios, muitas adversidades, muitos problemas, eu sei disso. Vivemos isso continuamente. Mas em Cristo nós temos a certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E quando Jesus reina, Ele abre as oportunidades para que nós vivamos intensamente essa dinâmica do reino de Deus. Venha o teu reino, é o desejo, é a intenção do nosso coração em Cristo Jesus. Pai amado, eu quero agradecer a Deus porque a tua palavra é tão bela, tão maravilhosa. Quero agradecer a Deus porque Paulo nos convida, principalmente no início deste novo ano, a desenvolver
a nossa salvação com temor e tremor, não para termos medo de Deus, não para termos uma culpa, mas sim porque, do mesmo modo que nós queremos agradar a quem nós amamos e não queremos então que se sinta entristecido, assim também nós queremos que Deus se sinta a partir de nós, a partir de nossa comunidade, e que nós possamos viver isso intensamente, Senhor, pedindo que o Senhor venha preencher cada vez mais para que sejamos uma comunidade transbordante e isso traga vida para nós, que traz alegria e satisfação de viver o ser igreja, e também, ó Deus, a alegria no teu coração por saber que nós também estamos comprometidos em buscar o teu reino em primeiro lugar. Senhor, eu sei que isso não é possível por mim ou pelos meus irmãos. Sem ti nada podemos fazer, essa é a verdade. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, tem, ó Deus, a presença em nós, para que, ó Deus, a tua presença possa nos abençoar de modo tão grandioso e maravilhoso, e nós sejamos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja, Senhor, prepara-nos, cuida de nós, ampara, ó Deus, aqueles que estão aflitos, traz, Senhor, cura aqueles que estão feridos, machucados, estão enfermos, que as nossas vidas possam ser colocadas diante do teu altar, para que a tua visitação seja plena, profunda e preencha as nossas existências em Cristo Jesus. Eu te peço isso, Senhor, por nós. Eu te peço no teu amor, eu te peço pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, eu te peço pelo Cristo fascinante que nos dá essa oportunidade no seu poder e na sua presença eterna. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo.